Fala, torcedor, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Loredo e hoje o vídeo aqui é para falar sobre o comportamento do seu Fernando Seabra. Não pela derrota de 5-1 do Red Bull Bragantino, que o torcedor está até agora imaginando, né, o que aconteceu, mas sim pelo comportamento do treinador na entrevista coletiva após o jogo, né? Quando questionado se tinha sido uma derrota vergonhosa, quando questionado sobre os números que são muito ruins, né? Se a gente pegar o recorte desde após a Copa do Mundo, né? Tudo isso que o seu Fernando Seabra ainda não conseguiu entender. Então nós vamos falar aqui nesse vídeo. Antes eu peço para vocês que, se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal do Loredo, ative o sininho, receba as nossas notificações e dê um joinha aí, dá um clique no like, curta, para que a gente possa ter ainda mais divulgação desse vídeo, tá bom? Vamos lá. O time perde de 5-1 do Palmeiras, né? E pro seu Fernando Seabra não foi vergonhoso, não foi vergonhoso. Quando perguntado pelo Diego Pérez da 102 FM, ele respondeu que não. E a gente vai conferir aqui, né, o que ele falou e a pergunta do Diego. Vamos lá. Pelo que foi o segundo tempo, dá para dizer que a atuação da equipe, a postura do Bragantino contra o Palmeiras nesse segundo tempo, de certa maneira foi vergonhosa? Como você define essa goleada sofrida pelo Palmeiras? Foi um cenário que acabou fugindo do controle, né? E fugiu do controle contra um adversário que não vai te perdoar, contra um adversário que é muito qualificado. Então, a gente sabe, é muito difícil para o jogador quando está no campo. Às vezes você faz uma alteração de posição de estrutura, demora um tempo para adaptar. Em função das necessidades que aconteceram nesse momento, foram 2 reajustes em muito pouco tempo, sendo que envolvendo aí o terceiro gol, que acho que jogou o nosso time um pouco mais para baixo moralmente, e coletivamente o time não teve a clareza dentro do campo de que precisamos suprir a falta de um jogador que não está em condição de competir, com todo mundo defendendo mais, né? E termine competindo, que termine 3-1 o jogo, dá certo ou não? Né? Então, acho que é uma lição importante. Acho que ela tem que ser colocada. A percepção, a comunicação e a troca de ideia dentro de campo tem que acontecer. A gente sabe que numa arena como essa é muito difícil a comunicação do campo para o gramado ser efetivo o tempo todo. Os jogadores já estão cientes disso e a gente tinha um jogador dentro do campo sem condição de competir de uma maneira igual e nem todos que estavam no campo perceberam isso. Quer dizer, então você vai ser penalizado. E é isso que a gente viu. Então, eu não acho que seja vergonhosa, porque eu não acho que faltou caráter, eu não acho que faltou dedicação. Eu acho que tem outras competências aí, né? Um sentido de emergência, uma comunicação mais assertiva, e aí a gente ficou exposto. É claro que quando você está num final de jogo, você está exposto e o adversário está criando chance atrás de chance e convertendo em gols, você tem uma sensação, né, muito ruim, muito negativa, nesse sentido de que a equipe está exposta, você está exposto, o trabalho está exposto, mas quando a gente fala que é uma coisa vergonhosa, parece que faltou vergonha para quem trabalhou, para quem preparou o jogo, para os jogadores. E isso eu posso te garantir que não faltou, e eu acho que é um termo pesado demais, embora eu entendo o sentimento de estar vivendo esse momento do jogo, né, e ter esse sentimento. Vale destacar que quando ele fala de caráter, dedicação, em nenhum momento o Diego Pérez questionou o caráter de jogadores ou do Fernando Seabra, de ninguém. Não falou em dedicação. Ele fala que o tema é pesado. É pesado pela incompetência do time no segundo tempo. E a pergunta feita, se era uma vergonha, se foi vergonhoso o comportamento do time no segundo tempo, foi sim, senhor. E o seu Fernando Seabra teria que saber disso. Teria que saber disso. Porque se ele não sabe e ele não assume, ele não sabe o que é Bragantino. O que é ser torcedor do Red Bull Bragantino. O que o torcedor sente depois de uma derrota como a de ontem. Que é inadmissível. Não é perder para o Palmeiras, para o líder do campeonato. É sim o comportamento do time. Depois que o Palmeiras faz 3-1, ninguém queria saber mais nada dentro de campo. Ficou muito claro, muito visível. Daí ele falar que o campo é muito grande, que ele não conseguiu passar as informações, que o Eric Ramírez estava lesionado e que jogou com 10, por culpa do seu Fernando Seabra.
Porque quando o Guzmán cai e leva a mão na coxa, e estava visível que era uma lesão muscular, o Guzmán pede para voltar a jogar, porque o jogador não quer sair, o jogador não quer se entregar. Agora, a equipe médica e o treinador, ali tinha que já tomar a decisão de colocar o zagueiro. E o Alex Vinícius estava pronto para entrar. Não, ele espera, deixa o Guzmán voltar. O Guzmán fica só mais 4 minutos em campo, tem que sair. E daí aos 26, ele não pode mais fazer nenhuma parada. E coloca o Sacha junto. O Sacha voltando de lesão, ainda sem totais condições. Ou seja, aí já é erro também do seu Fernando Seabra, porque ele é o comandante. E naquela hora que o Guzmán cai, ele decide que o Guzmán já podia sair. Ele decide. Então, os erros já aconteceram de fora para dentro também. Não é só dentro os jogadores que não ouviram, quando tá 3-1, segura, perde de 3-1, tá tudo bem. A vergonha vem justamente com o comportamento que começa de fora do campo para dentro, quando o Palmeiras faz o que quer. O Palmeiras faz o que quer. E o senhor não ganha mais do que 5-1, porque o jogo acaba aos 48 e porque não quis. Senão faria 6, 7, 8. Tamanha a fragilidade do time do Red Bull Bragantino. Um time entregue, um time abatido, um time sem valentia. E o senhor Fernando Seabra chega para as entrevistas coletivas, ele fala do passado, fala dos bons jogos, dos bons momentos e esquece da realidade, do que nós estamos vivendo, da situação que o time está vivendo. Então esse ponto 1, foi vergonha sim, seu Fernando Seabra, foi vergonhoso sim. Se o senhor não viu dessa forma, é porque o senhor não sabe o que significa ser bragantino, porque sim, está como uma das maiores vergonhas desse Red Bull Bragantino, assim como aquele jogo do Botafogo, que o senhor era também o treinador, e o senhor disse que aquela atitude não poderia ter jamais. Não poderia voltar a se repetir um jogo como aquele do Botafogo, quando também fomos macetados e entregues no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro recentemente, nesse ano. Ponto 1. Ponto 2. Quando o repórter Léo Naja, do Futebol Total, vai questioná-lo sobre se ainda consegue tirar algo do time, sobre números. E o senhor também vem com uma história que eu não consigo entender da onde sai tanta coisa na cabeça após uma derrota de 5, achando que tá tudo bem. Confira. Boa noite, Léo Naja, Rádio Futebol Total. Seabra, depois do segundo gol do Palmeiras, parece que seu time jogou a toalha ou até jogava para te derrubar. Nesse contexto... Como é que é? O meu time jogava para me derrubar? Ficou essa impressão. Algumas pessoas comentaram isso, que estavam acompanhando o jogo. Nesse contexto, você ainda acredita que consegue recuperar a moral do seu time? E como explicar o fato de que nas últimas 14 rodadas do campeonato, o seu time é o pior do campeonato, até mesmo abaixo de equipes que estão na zona do rebaixamento atualmente? Desculpa, repete a primeira pergunta, por favor. Você faz sempre duas, né? A primeira é em relação se você ainda consegue recuperar a moral desse time, você ainda acredita? Claro, sem dúvida alguma. O que o time mostrou hoje, até 10, 12 minutos, até o 2-1, foi uma capacidade incrível de competir numa situação adversa, tá certo? Depois que sofre o gol, eu não entendo que jogou a toalha, eu entendo que teve um momento em que realmente o time sente um abalo, isso é normal, isso é sinal que tem comprometimento. Se não sente nada, é muito preocupante, tá certo? E acho que a minha resposta anterior, ela complementa muito bem isso. Acho que não foi uma questão nenhuma de comprometimento ou de envolvimento, mas algumas coisas que faltaram dentro do campo para a gente lidar com um cenário de já ter feito as substituições, ter jogadores de característica ofensiva no campo e ter o jogador que seria o nosso primeiro volante sem condição física, porque ele estava com incômodo muscular. Tá certo? E em relação à segunda pergunta sua, cara, é um contexto. Quantas rodadas a gente jogou com 12 jogadores a menos? Quantas rodadas com 10 jogadores a menos? Quantas rodadas com 3 laterais lesionados, com 3 zagueiros lesionados? E aí é o que eu falo sempre, não é o cara voltou, ele está pronto, é um processo até ele atingir o nível que ele atingiria. Agora você pega, por exemplo, do Ceará para cá, que é quando a gente começa a ter alguns retornos, e antes do Ceará já tem uma diferença. Existe um processo de recuperação, tá certo? Satisfeito ninguém está, trabalhando e se desdobrando todo mundo está, e a gente consegue ter sinais de recuperação.
A gente fez um jogo muito bom contra o Sport, acabou sofrendo um empate no final. Com um homem a mais contra o Grêmio, a gente fez tudo que a gente tinha que fazer, a gente fez um jogo bom com o Fluminense, a gente fez um jogo abaixo com o Botafogo. Nós também tivemos problemas de indisponibilidade de jogador. Então, acho que quando você faz uma pergunta dessa, você tem que ter responsabilidade, você tem que pesquisar o contexto, né? Ela tem que ser um pouco menos agressiva e violenta e um pouco mais justa, né? Com a análise de todo o cenário que a gente tem enfrentado. Eu acho que é uma responsabilidade que você tem que ter, né? Então, acho que não existe pessoa que gosta de perder, não existe ninguém faltando com dedicação e entrega ao trabalho, nem comissão, nem direção, nem jogadores do clube, né? Então, embora a gente esteja passando por tudo isso, ser desrespeitado a gente não vai aceitar, né? Eu espero de você uma colocação diferente, por mais que a pergunta possa ser dura, ela possa ser franca, mas que também você saiba se colocar e manter o respeito, porque aqui a gente pode ter perdido, mas faltar com respeito com ninguém, a gente nunca não está faltando. Nem na dedicação do dia a dia, nem na forma como eu me coloco com vocês. Vocês viram a pergunta do repórter? Vocês viram a pergunta do repórter? O que teve de falta de respeito? Estou perguntando. Eu quero que o senhor Fernando Seabra me diga onde está a falta de respeito. Fazer um recorte que o time é o pior do campeonato nos últimos 14 jogos é falta de respeito? É informação, seu Fernando Seabra. Ah, mas fazer só esse recorte... Não, nós estamos no campeonato com 28 jogos. Se nos primeiros 14 o time foi muito bem, nos últimos 14 nós somos o pior time do Campeonato Brasileiro. E eu vou mostrar para o senhor que não teve falta de respeito. O senhor falou que, né, não teve pergunta sem responsabilidade, que vocês não gostam de perder. O repórter não falou que vocês gostam de perder. O repórter não falou. O repórter fez o questionamento sobre os números. E o senhor vem que faltou respeito. Faltou respeito ao senhor como profissional que ali estava trabalhando como o senhor estava para vir com uma história dessa. Porque se o repórter faltou com respeito, eu também vou faltar com respeito agora, porque eu vou mostrar ao senhor o que o repórter ontem perguntou e que o senhor entendeu que não estava sendo adequado. Vitória 1, Red Bull Bragantino 0. Red Bull Bragantino 1, Flamengo 2. Fortaleza 3, Red Bull Bragantino 1. Atlético Mineiro 2, Red Bull Bragantino 1. Red Bull Bragantino 1, Internacional de Porto Alegre 3. Ceará 1, Red Bull Bragantino 0. Isso vinha daquelas sequências de derrotas seguidas, porque aqui foram 6 seguidas no campeonato. Lembrando que tivemos mais 2 nesse meio da Copa do Brasil para o Botafogo. Daí, nós fazemos 4-2 no Fluminense. Deu um respiro. No jogo seguinte, vamos enfrentar o Botafogo. E daí vem esses 4-1, também vergonhoso, no Newton Santos. Daí para. Vem data FIFA, agora vamos resolver os problemas. O time descansa, tem folga e tudo mais. O seu Fernando Seabra e comissão técnica resolve dar uma folga numa quinta-feira, a 3 vezes do jogo contra o Sport Recife. Até hoje não entendemos. Mas ok, faz parte do planejamento, o trabalho é deles. Fizeram lá o descanso. Chegou no domingo 11 da manhã com o Sport, empatamos. Ah, mas jogamos muito mais. O Gabriel, goleiro do Sport, foi o melhor em campo. Ok, mas nós estamos falando de números. Empatamos com o Sport, lanterna do campeonato. Não interessa se depois é o Sport, você vê o que ele fez com o Corinthians, você vê o que ele fez com o Cruzeiro. Nós estamos mostrando que o Sport lanterna, aqui, o Red Bull Bragantino não teve competência de vencer. Daí vai jogar com o Cruzeiro. Perdemos 2-1. No discurso do seu Fernando Seabra de novo. Fizemos um grande primeiro tempo, fizemos isso, fizemos aquilo, mas perdemos. Daí pega o Santos, empatamos 2-2 e temos que dar graças a Deus, porque não jogamos absolutamente nada e o Santos merecia ter vencido. Vai enfrentar o Mirassol. Um bom jogo, o Seabra destaca isso, aquilo. Empatamos com o Mirassol, podemos considerar um bom resultado? Ok, podemos considerar um bom resultado, mas não vencemos. Daí vem e pega o Grêmio. Jogo com o Grêmio, nós vimos as circunstâncias que foram. O time poderia e merecia a vitória, ok, mas um pênalti inexistente, uma expulsão do Kahneman questionável. Então,
também a vitória veio, e nesse momento, pro torcedor do Red Bull Bragantino, para aquilo que a gente está analisando, a vitória eu acho que é o que interessa, é o mais importante, ok? Só que daí chega agora o Palmeiras 5-1. 5-1. Daí, eu quero dizer para o seu Fernando Seabra que isso daqui não é falta de respeito. Isso daqui são dados e números. Nós não estamos falando de um recorte de 3, 4 jogos. O mesmo repórter que o senhor falou que faltou com respeito, quando o Red Bull Bragantino ganha do Grêmio, todo mundo falava que o Red Bull Bragantino estava a 5 jogos sem vencer. E nós dizíamos aqui que não, o Red Bull Bragantino estava a 2 jogos sem perder, porque nós somávamos o jogo do Santos e o jogo do Mirassol. E o repórter Leonaja, quando vai perguntar ao técnico Fernando Seabra, após a vitória contra o Grêmio, o repórter é o único a dizer: Seabra, estamos a 3 jogos sem perder. E o Seabra balança a cabeça concordando. Por quê? Porque nós estamos elevando o fato. Não só, que é só negativo e tal. Não, muito pelo contrário. Agora, falar que foi falta de respeito à pergunta, o senhor tem que rever. E muito na hora do senhor dar a entrevista coletiva. Repensar, senhor Fernando Seabra, que o senhor pode sim ser questionado. Achar que chegar na entrevista coletiva e o repórter dar parabéns pela vitória e daí estufar o peito, ou achar que chega na entrevista coletiva, o repórter, professor, analise o jogo de hoje. Isso é muito fácil, é muito simples. O repórter tem sim que questionar, o repórter tem sim que argumentar. E foi o que o repórter Leonardo Naja fez com o senhor e o senhor não gostou. Então a falta de respeito foi do senhor, que aproveitou uma sala de imprensa cheia, uma sala de imprensa com vários profissionais, para querer dizer com o repórter: você sempre faz 2 perguntas, né? Você isso, você aquilo, como se o Leonaja sempre fizesse 2 perguntas, o que não é verdadeiro, e o senhor sabe disso. Eu queria ver, se fosse o microfone da TV Globo e o repórter fizesse a mesma pergunta, se o senhor iria falar que era falta de respeito. Falta de respeito não, senhor. A falta de respeito está nos números que o senhor mostra nesse momento no Red Bull Bragantino. Porque o senhor tem 54 jogos, 20 vitórias, 12 empates e 22 derrotas. Sabe a média de pontos que o Red Bull Bragantino tem sob seu comando? 1,33. Não chega a metade dos pontos disputados sob o comando de Fernando Seabra. Uma média baixíssima. E isso também é uma vergonha. E daí agora não podemos falar, porque senão é uma falta de respeito. 43 gols sofridos em 28 partidas. Só somos superados pelo Juventude, que levou 52 gols. Isso não é uma vergonha. Isso não podemos falar, senão é falta de respeito. Nos últimos 14 jogos, que temos a pior campanha destacada pelo Leonaja, 14 jogos, 14 vezes 3, 42 pontos disputados. Fizemos 9. 2 vitórias, 3 empates. E nada mais. Levamos 29 gols em 14 jogos. Fizemos 16. Seu Fernando Seabra, daí não tem como. Daí vem data FIFA, tem folga e o time volta e não consegue apresentar absolutamente nada. E eu não estou dizendo que o senhor não trabalha. Eu não estou dizendo que o senhor não é um trabalhador, que o senhor tem a sua dedicação. Mas as coisas não estão funcionando. Se o senhor mesmo fala que os jogadores em campo não conseguem ouvir, não conseguem agir, todo jogo o senhor tem a solução para os problemas encontrados pelo time. E vem nas entrevistas falando: hoje aconteceu isso. A leitura está perfeita. Só que chega no jogo seguinte, isso não é aplicado. Continuam os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Então, senhor Fernando Seabra, o senhor tem que repensar. Tem que repensar o seu trabalho e tem que repensar nas suas entrevistas, no modo de falar. Se perguntar para o torcedor de uma maneira geral, o torcedor não aguenta mais ouvir as entrevistas de Fernando Seabra após o jogo. Diz que é sempre a mesma coisa. Se pegar a entrevista antiga, é a mesma coisa. Ontem, quando um repórter pergunta a ele, para ele fazer um balanço dele no Red Bull Bragantino, ele começa a falar de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil. Não! O balanço dos números que mostram que são ruins. O seu trabalho no contexto geral no Red Bull Bragantino é ruim. Isso é indiscutível. Porque não dá pra gente brigar no futebol quando falamos em números. O técnico que mais perdeu do que venceu, o trabalho é ruim. E o senhor já entrou para a história do Red Bull Bragantino. Entrou
porque o senhor evitou o descenso do time no ano de 2024 à Série B, num trabalho difícil e que, com a ajuda dos jogadores na reta final, principalmente naquela vitória, a vitória do milagre do Sacha contra o Atlético Paranaense, que foi importantíssima, então o senhor entrou para a história que evitou uma queda. Da mesma forma que o senhor já entrou para a história como o único treinador que sofreu 8 derrotas consecutivas. Ficou 10 jogos sem vencer pelo Red Bull Bragantino. Isso também já está na história. E se, no passado não tão distante, o Red Bull, quando perdeu de 6-0 para o Fortaleza, com o Felipe Conceição, teve o seu treinador demitido, agora eu não sei qual será o futuro do senhor. Eu não sei qual será o futuro do senhor. Porque com o comportamento do time ontem, depois de levar de 5, e com o comportamento do senhor na entrevista coletiva, deixando na fala que fizemos um bom primeiro tempo, que isso, que aquilo, e não podendo ser questionado, ser contrariado, eu não sei que caminho seguir. Peço que dias melhores possam vir para todos, porque aqui nós somos Bragantino. Aqui nós somos Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino, a marca Red Bull Bragantino, a grandeza do clube, que construiu o CT, está construindo a arena, reformou o municipal, tem categorias de base, conquistando títulos, trabalho brilhante, o feminino, não merece hoje a vergonha que está passando no Brasileiro da Série A. Colocação à parte, eu estou baseado nos jogos, nos desempenhos e nos resultados. Segunda-feira veio o Juventude. Imagine só, depois do que aconteceu nessa quarta-feira, o que o Thiago Carpini deve estar falando com os jogadores do Juventude para enfrentar esse Massa Bruta. Ou seja, só tem um caminho. O Red Bull precisa vencer o Juventude. Precisa mostrar que é capaz. Agora isso depende muito também do senhor, do seu comportamento, da sua maneira de agir, da sua atitude, para que as coisas possam mudar. Amigos, muito obrigado. Compartilhem, enviem aos amigos, dê like, curtam e acompanhem o canal do Loredo. Até a próxima.